Fala aí, doutor, o podcast da Unimed Pato Branco. Eu sou a jornalista Dayana Pasquim e hoje vou conversar com o doutor Orlando Cláudio Reck. Seja bem-vindo, doutor. Olá, estou muito à vontade e iremos falar sobre muitos aspectos do diagnóstico por imagem. Isso mesmo, doutor Orlando é médico radiologista, especialista, né, em diagnóstico por imagem, e essa área ela tem muitas curiosidades no início, né? Eu acho que o deslumbramento quando se começou a ser possível enxergar o paciente por dentro, como que foi esse início da área assim, da radiologia? O início da radiologia ela acontece no final do século XIX, 1896. E aí é descoberto o raio-x. O raio-x não foi uma invenção, ele foi sim uma descoberta, né? Descoberta da radiação ionizante, que é uma radiação que ela é capaz de ultrapassar barreiras e com isso obter imagens quando você colocava, naquela época, um filme, um filme fotossensível. E então você impressionava aquela imagem, impressionava aquele filme através da imagem de um organismo, né? E a radiologia, no caso, ela não somente é usada na medicina, entendeu? Ela é usada também em outros setores, tipo engenharia, para pesquisa de colunas de concreto, da resistência de colunas. Isso eu não me atrevo a falar, porque os engenheiros poderão falar bem melhor do que eu. Mas muito curioso você falar isso, porque depois do ramo médico de exame por diagnóstico, que as pessoas se ligam no raio-x quando estão passando na esteira do aeroporto, né? Sem dúvida. Quer ver tudo Sem que tem dúvida. dentro da mala. Isso é o que chega ao cidadão comum, Sem né? dúvida. Mas eu lembro assim, até na minha infância, né? Quando o caso era um pouco grave, a pessoa fazia um raio-x. Opa, então tinha que aprofundar o diagnóstico. Então, eu acho que o raio-x sempre trouxe essa sensação, né? Fez raio-x é porque tem algo a mais ali para ser descoberto. Certamente. Os exames radiológicos, eles vêm para confirmação de diagnósticos, eles nascem com esse desejo de confirmação de diagnóstico. Eram médicos clínicos e cirurgiões que, por uma necessidade, submetiam seus pacientes a uma imagem radiológica, imagem de raio-x, e com uma visão muito correta, porque se o paciente está num sofrimento e ele submete aquela área de sofrimento a uma imagem, a um exame de imagem, o sofrimento vai estar naquela imagem. Esse é o grande desafio. Sensacional. Era isso o que esses antigos clínicos e cirurgiões lá na década de 30, de 1930, 1940, 1950, eles buscavam, era justamente esse aspecto. Tanto é que os primeiros médicos radiologistas eram médicos primeiramente clínicos. E assim, por um motivo e outro, eles muitas vezes compravam, adquiriam um aparelho de raio-x e colocavam no seu consultório, seu consultório médico. E era usado. Bom, gente vai falar nessa conversa. A gente começa falando de raio-x, mas a gente vai falar também de ressonância, de tomografia. E eu, inclusive, se é prejudicial muita exposição. Já vamos chegar lá. Eu só quero complementar essa informação que você falou do fim do século XIX. Eu até fiz a pesquisa. Foi de fato um físico alemão. Físico, né, que descobriu, não foi um médico, foi um físico, o Johann Conrad Röntgen, né? Então, bem interessante mesmo. A partir dali, o que eu descobri foi que na Guerra de Canudos, 2, 3 anos depois disso, já foi usado raio-x no campo de batalha para localizar projéteis nos feridos. E daí eu fico pensando, no campo de batalha, então não tinha segurança nenhuma, assim, dessas paredes que protegem. Era usado, assim, meio que a esmo no início. Com certeza. Mesmo porque não se dominava, naquela época, os efeitos nocivos que uma radiação dos raios-x causavam. Esse domínio veio quanto tempo depois, assim, essa preocupação? Olha, ele não demora muito surgir na história da radiologia. Já lá naquela época dos anos 30, anos 40, anos 50, já se tinha o domínio sobre a radiação ionizante, né? E assim, a denominação raio-x
a letra X, vamos assim dizer, ela vem da matemática da incógnita. Então, os professores de matemática vão de concordar comigo que as incógnitas são X, Y e Z na matemática. Então, era uma radiação que os próprios físicos que descobriram não sabiam a origem, não sabiam o que era. Muito obscura ainda. Era obscuro, por isso que deram o nome de raio-x. Porque era uma incógnita. E fica até meio super-herói, né? Até hoje, assim, Com quem certeza. tem o poder eletromagnético. Com certeza. Muito e com certeza, naquele início do século passado, do século XX, se usava a esmo, a radiologia. Não, eu vi até que tinha um rico do Recife que comprou para usar nas festas, para tirar raio-x das mãos das senhoras da alta sociedade. Eu acho que meio que como um instrumento para brincar ali mesmo. Bem provável. Né? Bem provável. Não sabia, mas eu vou falar de medicina. Não sabia o risco que estava correndo. Imagina só, né? Não sabia usada realmente de uma forma... Porque assim, o ser humano tem dessa tendência, né? De ficar assim, muito maravilhado com descobertas. Sim. Aí, de repente, se descobre um efeito colateral. Isso. Como acho que quando descobriram que poderia trazer de prejudicial também... Aliás, gostaria que o doutor listasse... Por que é prejudicial, sabe, a exposição constante à radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética, os raios-x, ele tem vários efeitos, mas eu vou citar os dois principais, que é o efeito biológico e o efeito cumulativo. Né? O efeito biológico, o que acontece no efeito biológico? É a capacidade que a radiação tem de alterar a estrutura das moléculas do nosso organismo. Entende? Ela, como o nome está dizendo, radiação ionizante. Então acontece uma ionização das moléculas das nossas células. Né? Então os físicos e os químicos dominam muito bem essa questão da ionização. Mas, em resumo, a ionização nada mais é do que transformar a molécula das nossas células. E isso causa riscos, porque você está mudando uma estrutura biológica que está equilibrada. E pode causar que tipo de sintoma na pessoa, essa alteração vamos falar dos prótons e dos elétrons, né? Que são os positivo e negativo que formam o átomo, né? A molécula ali. Então elas ficam, de certa forma, enlouquecidas. Sim. A gente pode tratar assim, grosseiramente falando. Porque os íons, quer dizer, o produto da ionização é a formação de íons. Existem íons que ficam negativos, moléculas que ficam negativas e moléculas que ficam positivas. Elas saem do equilíbrio. Né? E daí no sintoma na pessoa, assim, cumulativamente falando, pode dar que tipo de alteração física e psicológica? Como que a gente pode... Então, o efeito biológico, basicamente, são essas alterações. Os efeitos cumulativos é aquela pessoa que fica recebendo doses e mais doses seguidamente de raio-x, sem medir custo-benefício. Se o custo-benefício é você examinar mais seguido a pessoa, faz-se o exame, sem dúvida nenhuma, com as medidas de segurança que existem. Certo? O que não pode é você ficar se submetendo sem critério. Aí entra o ultrassom também, doutor? Ou não? Não. O ultrassom é outra instância. É outra esfera. Mas só deixa eu completar sobre os sintomas que você fez. Se a gente for pegar pessoas que foram contaminadas por radiação. Então teve aquele acidente de Goiânia, que já faz uns 30 anos mais ou menos. Né? Mas aquilo aconteceu não com raio-x, aconteceu com radiação de elementos de radioterapia, que estavam numa cápsula, foram destruídos e contaminaram a pessoa. Então aquelas pessoas sentiram queimadura, sentiram cansaço, entende? Perderam essa capacidade imunológica de doenças, de defesa às doenças. Né? Então, os efeitos cumulativos da radiação, eles levam a pessoa, o paciente, para esse tipo de sofrimento, entende? Cansaço, mal-estar,
principalmente essas situações, entende? E faz alterações outras, que daí você mede, faz exame de sangue, tudo isso, entende? Para você ter um mapa da pessoa. O exame de sangue, o laboratorial, auxilia para você descobrir os níveis exatamente. de radiação no corpo de alguém. Não é assim. Ele é uma pesquisa clínica, é uma suspeita que existe no paciente, e você vai buscar redução de células, entende? No organismo da pessoa, né? Então, é essa a questão. Interessantíssimo. Bom, eu tenho muita coisa que eu quero te perguntar. Por exemplo, o seu início na área... Antes disso, só deixa eu completar. Sim, claro. A radioterapia, né? Que é uma área correlata, entende? Ela já está falando terapia. Ela usa a radiação para o tratamento. Justo. Né? E os aparelhos de hoje, ainda recém chegou em Pato Branco, um aparelho de uma geração novíssima, em que você usa doses menores de radiação com tratamentos mais focalizados. Então, vamos assim dizer, você trata especificamente a célula doente, cancerosa, onde ela está doente, e você protege com esse tratamento as células normais em volta. Nossa, né? Sensacional. Então, a radioterapia, ela trabalha dessa forma. Bem precisa. Bem precisa. Eu quero falar dessa evolução, mas vou voltar um pouquinho no seu início na medicina. Porque daí a gente já fala também da tomografia e a ressonância, junto com o próprio tratamento em radioterapia, para quem está ali, né, em tratamento de câncer. Foi mais de 40 anos, né? Há mais de 40 anos atuando nessa área. Exatamente. E a gente sabe que tem todos esses efeitos, né, prejudiciais, colaterais. Você tem uma equipe grande, e você estava me falando antes aqui nos bastidores que o técnico, né, com exame de imagem, né, que vai ter a exposição à radiação, é 24 horas de turno por semana. Exatamente. É justamente para ter essa defesa. Comenta sobre isso para gente, para o pessoal saber. Assim. À medida que a radiologia, os raios-x foram, vamos sendo, entre aspas, sendo dominados, né, ou sendo conhecidos, melhor dizendo, foram sendo conhecidos, surge os estudos protetivos para evitar os efeitos biológicos e efeitos cumulativos nos técnicos de raio-x. Eles, quando vão fazer as imagens dos pacientes na sala de exame, eles ficam protegidos atrás de um biombo. Né? Um biombo que tem toda a proteção. E esse biombo, ele tem a proteção pesquisada por físicos. Hoje, todos os serviços de radiologia, por lei no Brasil, eles são fiscalizados por físicos. Esses físicos emitem um laudo sobre o aparelho A, B ou C, se eles estão todos adequados, se eles estão calibrados. Todo o técnico de raio-x e o médico, o radiologista também, ele usa um detector. Né? É como se fosse um crachazinho, né? Exatamente. E ali ele tem a medição para mensalmente ser feita a leitura. E esse detector é só quando está em trabalho ou tem que ficar o tempo todo? O tempo todo. Você está com o teu aí agora? Não trouxe. Tirou. Tirou para não interferir aqui. Não, porque ele não deve. Ele deve ficar somente dentro do serviço. Certo. Porque até assim, a energia solar, né, ele pode influenciar na dosagem, entende, de radiação. Então, quando o doutor vai sair de lá, deixa guardadinho. Perfeito. Quando volta para a clínica, exatamente, já coloca o dispositivo. E todos os técnicos fazem também isso. Se eu trabalhar em 2 locais diferentes sob a radiação, eu tenho que ter 2 detectores diferentes. Interessante. Um de cada serviço. Um de cada ambiente. Um de cada ambiente. Exatamente. Até o que contrapõe é chumbo, né? Chumbo. É chumbo que é utilizado. E sulfato de bário, que são as baritas. Então, hoje se faz o revestimento de uma sala, pode ser feito com chumbo e feito com barita. Porque o paciente que faz raio-x, ele também usa uma proteção, né? Em alguma parte. Por exemplo, eu vou fazer aqui dos seios da face, coloca aqui aquele
colete pesado, né, por cima do paciente, em determinado, né, medida, mas nunca a mulher grávida deve fazer, né? Isso a gente sabe. Não pode, entendeu? A gente recebe muitas pacientes dos obstetras, muitas vezes, diz, olha, estou com a paciente tal pessoa, ela está com febre, está com tosse, eu estou preocupado se ela está tendo pneumonia ou não. Então pode, estamos derrubando um mito aqui no programa. Mas eu vou dizer por quê. Tá, explica. E é feita a radiografia dos pulmões dessa parturiente, dessa paciente obstétrica, com toda a segurança, usando esse protetor pesado, como falou, sobre o ventre dela. A gente coloca sobre o ventre dela, deixando os pulmões para a radiação, para obter a imagem dos pulmões. Então, fiquem tranquilos, né? Quem tiver a esposa, a filha, né? Uma cunhada que vai fazer um raio-x e está grávida dos pulmões, ela vai ser protegida e a radiografia vai ser obtida. Você era muito bom em química, física na escola? Conta um pouco sobre isso. Por que você quis essa área na medicina? Veja bem. Que é totalmente ligado, né, com química assim, e física. A minha família, ela sempre foi muito ligada, de alguma forma, à pesquisa, né? O meu pai, ele, embora médico veterinário, mas ele foi pesquisador do Instituto de Biologia em Curitiba, entende? Que hoje é o Tecpar, né? E lá a produção de vacinas, tudo isso aí ele desenvolvia, a equipe lá, entende? Desenvolviam. Né? Meu irmão mais velho que eu, que foi o pioneiro da radiologia, Orlando Sérgio, aqui em Pato Branco. Primeiro no Sudoeste. Ele tão logo entrou na faculdade de medicina, ele foi convidado pelo Hospital de Clínicas, pelo chefe do Hospital de Clínicas, a se engajar na equipe de técnicos de raio-x. Justamente porque se enxergava dentro das faculdades de medicina a pouca procura pela radiologia, entende? E ao mesmo tempo já se via o quanto era bom para um diagnóstico mais específico de um paciente. A necessidade. Né? Então eu convivendo com eles, a gente de alguma forma traz junto essa curiosidade, esse desejo. Né? E quando eu cursei a faculdade, então eu tinha também um desafio. Eu não queria ser levado simplesmente a fazer a mesma coisa que o meu irmão, por exemplo. Né? Eu queria também enfrentar os outros desafios, saber das outras especialidades. Né? E quando eu estava para concluir a faculdade, eu digo, não, realmente eu quero fazer radiologia. Por quê? Por quê? Me conte. Então, naquela época, então, no final da faculdade, o que me entusiasmou na radiologia foi a sua capacidade de conversar com todas as outras especialidades da medicina. Porque todas as outras especialidades da medicina, quando o especialista, ou mesmo o médico clínico geral, ele precisa de uma confirmação diagnóstica, ele se dirige a um serviço de imagem. Ele conduz o seu paciente a uma clínica de imagem. E isso traz para a radiologia, para o radiologista, como é que eu digo, um amplo conhecimento, o máximo conhecimento possível para você poder dialogar com os outros especialistas. Tanto é que todo o laudo é assinado pelo médico especialista em diagnóstico por imagem. Com né? certeza, com certeza. O técnico pode fazer, mas é o médico que confirma o diagnóstico, exatamente. Que descreve, né, que faz essa correlação para o profissional que solicitou interpretar aquele exame. Perfeitamente. O técnico em radiologia, ele executa os exames, né? E os exames são sempre, vamos assim dizer, checados por nós, os radiologistas, os médicos radiologistas, e liberamos ou não o exame para, na sequência, dar o laudo. Muitas vezes acontecem, e até é bom até esse espaço para a gente até explicar, às vezes, a gente chama de volta um paciente. Entende? Olha, eu estou necessitando complementar o seu exame. A gente viu as imagens e não nos satisfez para a gente emitir o laudo. Então a gente chama de volta e isso às vezes causa um desconforto para o paciente. Eu concordo que causa um desconforto, mas é no sentido de segurança para o paciente,
de que a gente obtenha o estudo adequado. Inclusive nessa evolução aí, e isso que você falou me fez lembrar, né, que foi entrando outros exames por imagem, como a ressonância, a tomografia, que hoje já estão relativamente popularizadas, né, principalmente a tomografia, sim, né, as sim, pessoas têm feito bastante, eu quero que você fale disso também, mas, por exemplo, na ressonância, se eu utilizar determinado creme e for fazer o exame, isso vai interferir. Por quê, doutor? Por que a imagem altera? O produto químico que eu usei na pele é lido pela máquina? A questão aí do creme, do uso de cremes. Joias também, né? Interferem. Ele pode fazer até queimaduras, entende? Ele pode. Arriscadíssimo, então. Por isso que é pedido, né? Não usa maquiagem, nada disso, para você fazer o exame com toda a tranquilidade, né? Fazer com toda a segurança, né? O exame de ressonância magnética, ele não tem radiação, ele não faz radiação ionizante como o raio-x. Certo. Ele é campo magnético, entende? Ele tem uma outra fonte física de obtenção de imagem. É a mesma máquina ou não? Porque tem por característica, normalmente a pessoa é introduzida no equipamento, né? É muito similar o aparelho. Mas são equipamentos diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que dão também um resultado totalmente diferente. Quando que é indicado a ressonância e quando que é indicado a tomografia, por exemplo? Essa é assim, vamos dizer, ela parte do clínico, né, do cirurgião, do especialista na solicitação do exame. Sim. Existem exames mais adequados para a tomografia, exames mais adequados para a ressonância magnética. Né? Então, por exemplo, um exame do cérebro de uma pessoa, ele tanto pode ser examinado por tomografia como por ressonância magnética. Entende? É um balanço entre os dois dentro da necessidade do que o clínico precisa ver. O doutor, como especialista na área, me diga que tipo de informação um ou outro dá, assim, de diferente que o paciente vai sair sabendo aquilo. Eles são muito, como é que eu digo, muito superponíveis. Entendeu? Superponíveis? A ressonância... Traduz para nós, superponíveis. Não, eles andam muito juntos. Ok. Eles andam muito juntos, entende? A ressonância magnética no cérebro, por exemplo, ela consegue emitir informações com mais riqueza de imagens no estudo de tumores cerebrais, no estudo de derrames cerebrais. Chega a ver as conexões, as sinapses durante o exame? Não chega Daí a ver tem que isso. ser o eletro mesmo. Encefalograma. É uma outra situação. É outra situação. Entende? É uma outra situação. Entende? Mas a ressonância magnética, ela consegue identificar a evolução de muitas doenças. A tomografia, ela mostra muito disso também. Entende? Mas a ressonância, ela foi um passo adiante. Né? Os pacientes convulsivos, né? Aqueles pacientes que têm convulsões, pode usar tanto um como o outro, mas a ressonância acaba tendo mais Eu posso estar enganada, mas a tomografia, ela está mais relacionada quando questão ortopédica, assim, ossos, etc., ou não? Também. Por exemplo, desde os seios da face ali, né? Eu preciso verificar como está aqui, tomografia, ao invés da ressonância. E assim como o profissional vai indicar. Mas... Exatamente. Então, Daiane, você falou dos seios da face, no caso. Né? Então, geralmente, quem nos envia paciente para pesquisar seios da face são os pediatras e os otorrinolaringologistas. E também os clínicos que recebem esses pacientes. E eles podem ser examinados tanto por radiologia convencional, o antigo raio-x, como por uma tomografia. Entende? Ele pode ser examinado dessas duas maneiras. A tomografia, ela é mais detalhada do que um raio-x convencional, mas você pode examinar muito bem com radiologia convencional. Já a ressonância magnética para seio da face é muito pobre.
Entende? Então, eu ia comentar até algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu comecei com uma dor nas costas, assim, no ciático. E o ortopedista que me atendeu na época recomendou que eu fizesse uma ressonância magnética. Eu fiz o exame, acho que foi lá por 2010, 11, eu fiz esse exame. E ali apareceu algumas alterações, tipo, nos discos aqui de baixo, né? Bem no L1, L2, até o L4 ali tinha algumas... Foi a ressonância que eu fiz. Por quê? Que para ver a coluna, nesse caso, qual que é a riqueza? Porque o exame ele dá fatiado, né? Exatamente. Cada partezinha do corpo, justamente enxergando o paciente por dentro, né? Exatamente. Ele é fatiado, como você fala. É um termo correto, fala, né? Fatiado, né? O termo técnico. Mas nós conseguimos também fazer reconstituições das imagens. É como você somar todas essas fatias, né? E a gente consegue reconstituir olhando o paciente de frente, olhando o paciente de lado. E na reconstituição, no trabalho de software na máquina, você consegue girar as imagens, obliquando também. A ressonância na coluna, ela é riquíssima a informação, porque ela tem detalhes, nem tanto da parte óssea, também da parte óssea, mas também das partes, vamos assim dizer, moles ao redor. Essas partes moles ao redor envolve o disco intervertebral, envolve os nervos todos que saem da medula espinhal, envolve a musculatura paravertebral, entende? Então, realmente, você numa dor ciática, fazer uma ressonância magnética é o exame padrão ouro. Nossa, sensacional, muito bom. Vou falar de criança, doutor. Quando a criança precisa dos exames, né? E essa exposição para a criança muda alguma coisa? Porque ela ainda está em formação, é um ser em crescimento. Sem dúvida. Como que vocês veem isso? Veja bem, as pessoas, todos nós temos uma constituição diferente um do outro, né? Então você, por exemplo, você tem, abreviando, você tem 3 tipos de pessoas. Você tem vamos assim dizer, um obeso, você tem um normo e tem um magrinho. E a criança, vamos deixar um quarto item. E para cada tipo biofísico de paciente, você vai usar uma dose de raio-x diferente. Então, se você tem um paciente obeso, entende? Um paciente grande, você necessariamente vai usar uma dose maior. Paciente... Curiosíssimo, não tinha ideia disso. Então é uma escadinha. Igual vacina, né? A dose vai proporcional ao peso, à idade. Exatamente. E a criança, como eu te falei, a gente chega num quarto item, ela vai ser, num exame radiológico, ela vai receber doses mínimas, entende? Doses mínimas e eficientes, entende? Porque é tudo uma questão de custo-benefício, né? Você, como o que difere um medicamento de um veneno, vamos assim dizer... É a dose. É a dose. Você não precisei nem explicar. Não é mesmo? É a dose. A radiação é a mesma coisa. Entende? O que difere é a dose. Então, numa criança, você vai fazer exame. Como você falou, uma criança em desenvolvimento, são células em crescimento. Entende? E você vai expor a radiação. Mas você expõe ela com a radiação adequada, uma radiação mínima. Certo? Na tomografia, por exemplo, hoje, os aparelhos que nós usamos, os tomógrafos que nós usamos, são tomógrafos de baixa dose. Então, o próprio software do aparelho, da tomografia, ele faz a adequação da dose radiológica que o paciente vai receber. Olha só, entende? Então ali imagina, faz o cálculo peso, o técnico, altura, exatamente. O técnico que está na mesa de comando alimenta as informações. E o aparelho faz a técnica que então, você vai usar. Então o pai e a mãe pode ficar tranquilo se precisar fazer. Hoje o raio-x do menino sapeca que quebrou o braço, daqui 2 meses na perna que machucou, pode fazer que
Sem dúvida, faz. Tem todo o cuidado. Sem dúvida, sem dúvida. E por falar em daqui 2 meses, essa brincadeirinha, essa historinha boba aqui que eu contei, existe assim um limite, por exemplo, o ano, que a pessoa não deveria se expor mais que isso? A gente pode tratar como esse tipo de informação? Sim. De novo, a gente divide em pessoas da comunidade e pessoas que trabalham no serviço. Sim, justo. Os técnicos e nós, os médicos radiologistas, as enfermeiras, as atendentes de sala de radiologia. Tua equipe, desde quem está na recepção, tem que ter X treinamento, né? Para saber lidar e como se portar a partir de determinado ponto da clínica, imagino eu, né? Na verdade, vamos assim dizer, a pessoa chega na recepção, está na sala de espera, ela está num ambiente neutro, tranquilo, ambiente todo protegido. A partir do momento que ela é recolhida para dentro, ela já está numa área de possíveis radiações. Mas aquilo que eu disse há pouco sobre os físicos que fazem no nosso serviço, eles vêm mensalmente fazer a averiguação da calibração dos aparelhos de raio-x. Inclusive, por exemplo, o aparelho de mamografia. Então, há tempos atrás, levantou-se uma questão de que a mamografia é raio-x na mama e vai provocar mais câncer de mama. Entendeu? Isso não está comprovado, isso não existe. Por quê? Porque os exames são feitos com doses adequadas e se é levantado uma inadequação na dose, o aparelho ele é imediatamente parado. É chamada assistência para adequar. O físico ele não emite o laudo de liberação do aparelho. Então, nós temos essa segurança no nosso trabalho. Né? E como eu falava, a pessoa entra para dentro e ele pode estar, entre aspas, numa área de radiação, mas as portas todas vão estar fechadas no momento de que um paciente está dentro da sala. Vai ter uma exposição, o raio-x de pulmão, raio-x do pé, mamografia, enfim, ele está vamos assim dizer, numa casa-mata. Ele está num ambiente fechado e que a radiação não se transmite para os corredores de circulação. Muito bom. E qual que é o tempo de evaporação, assim, em contato com o ar? Olha, vou falar uma bobagem aqui. Mas, por exemplo, a carga é só na hora aí. No momento. Só no momento, no segundo exato da aplicação. Exatamente, exatamente. Muito mais rápido que a morte de um vírus, então. Acredito que sim, porque ele é transmitido, o raio-x só é emitido quando é disparado, entende? É porque é eletromagnético, ele precisa dessa corrente de transmissão, né, para acontecer. Cessou a corrente de transmissão e do choque dos elétrons, ele libera raio-x e libera calor, entende? Dentro da ampola de raio-x. Disparou, parou, acabou. Nossa, muito interessante essa conversa. Eu queria te fazer uma pergunta assim, ao longo essas 4 décadas aí trabalhando, com certeza você acumula várias histórias técnicas, né? A gente falou bastante de técnico, mas também falou muito do que implica, não só para quem trabalha, como para o paciente, né? Ter todo esse detalhe, o profissional que está acompanhando aquele paciente, porque o radiologista, né, ou o especialista em diagnóstico por imagem, vai estar sempre atendendo a uma solicitação, né? Correto. De um profissional origem. Correto. Você se lembra de alguma história, por exemplo, de um paciente que chegou para ti extremamente fraturado ou com muita dor, que o exame de diagnóstico foi fundamental para mudar a vida daquela pessoa? Algo que te marcou, assim, profissionalmente? Olha, Daiane, foram vários momentos, sabe? São vários momentos nesses anos todos. E é difícil individualizar um momento específico, entende? É difícil individualizar um momento específico. Talvez os maiores desafios sejam nos pacientes, assim, não de sofrimento agudo, mas de um sofrimento mais crônico, alguma coisa mais insidiosa e que o clínico fica quebrando a cabeça, fica preocupado, nervoso, não consegue achar e a gente muitas vezes no primeiro exame também não consegue ver.
Mas aí que está a importância daquilo que eu falei lá na minha escolha pela especialidade. A capacidade de dialogar com os clínicos. Então, quando eu vejo dificuldades do clínico para o diagnóstico, e que a gente também, o imaginologista, no caso, também encontra dificuldade, a gente pega o telefone, conversa por telefone, ou a gente vai lá no consultório desse clínico, desse cirurgião, ou ele vem até o nosso serviço e a gente troca ideia e faz, como é que eu digo, um mecanismo de novos exames para também filtrar, para ter um diagnóstico, né? Mas eu acho que foram vários os momentos, viu? Muito bom. E você, como especialista em diagnóstico por imagem, como se sente enxergando as pessoas por dentro? Você já parou para assim, refletir filosoficamente sobre isso? Eu acho interessante, realmente. É um desafio diário, entende? De ver as pessoas por dentro. É magnífico, entende? É magnífico ver as pessoas por dentro. Isso muitas vezes faz parte do diálogo do paciente conosco. Que o paciente muitas vezes nos pergunta: o que o senhor está vendo? Né? O senhor já viu alguma coisa? E nessa hora, você costuma responder, dar uma desviada? Depende da situação. Às vezes a pessoa está tão dramática ali que é melhor não revelar muito. É todo um ambiente que cerca, entende? Mas jamais, vamos assim dizer, iludir. Entendeu? Jamais iludir o paciente ou o familiar. Até porque o objetivo dos exames são sempre clarear, né? Perfeitamente. Clarear o futuro de um paciente. Exatamente. E muitas vezes a melhor conduta é você comentar com o paciente, com o familiar: eu vou emitir o laudo, e vocês, de posse do laudo, de posse do exame, vão conversar com o médico. Ótimo. Com o clínico, com o seu médico, porque o seu médico, no caso, ele vai estar de posse de todos os exames daquele paciente. Então, eu estou oferecendo mais um exame em toda uma gama de exames que existe. E o clínico, o cirurgião, ele vai poder fazer um raciocínio amplo para mostrar o diagnóstico para a família. Muito bom. E daí o doutor Orlando Cláudio Reck sai da clínica, pega o seu carro, vai para casa, enfim. O que você faz quando não está trabalhando, doutor? Qual que é, assim, sua atividade muito bom. Ao longo desse tempo, assim, foi mudando, imagino eu, porque a gente é um ser humano em constante evolução, né? Com Cada certeza. fase da vida a gente gosta mais de uma coisa ou outra. Exatamente. Pois assim, eu sempre fui muito ligado ao esporte. O esporte foi o meu grande hobby, vamos assim dizer. Era artilheiro? Não. Zagueiro? Se eu fosse artilheiro, eu tinha passado lá pelo Real Madrid, por essa turma aí, né? Mas não. Alto, sonhou bastante. Era, na verdade, o esporte como fazendo amigos, amizades, entende? E eu digo o seguinte, que o esporte, o futebol aqui em Pato Branco, nesses 40 e tantos anos, ele me deu muitos amigos. Fiz uma grande parte dos amigos, foi o esporte que me deu, entende? Sempre com momentos de brincadeira, de você dizer: olha, segunda-feira eu tenho que trabalhar, hoje é sábado, estamos jogando, não vamos se machucar. Entende? Isso. E futebol sempre foi, então, seu hobby? Futebol assim? foi o hobby. Teve a fase do vôlei, né? O basquete bem menos, entende? Mas teve essas fases. E outro exercício que eu ainda faço hoje, ele é mais, vamos assim dizer, mais filosófico, vamos assim dizer, entende? Eu sou ligado ao Rotary Club, entende? E nesses 40 anos aí, e esse convívio dentro de um clube de serviço, que é um Rotary Club, ele nos dá muitas orientações, muitos caminhos a seguir, entende? Porque você está permanentemente ligado e preocupado com as necessidades que a cidade, que a comunidade impõe. Porque os nossos gestores,
eles não têm tempo de cuidar de tudo. Sim. Né? E até como médico cooperado da Unimed, você deve ter uma visão bem diferenciada, né, sobre necessidades e, enfim, esse fluxo social, né, que Perfeitamente. existe. Né? Você sempre foi cooperado da Unimed desde o começo? Desde a fundação. Eu sou então, dos primórdios. É um dos fundadores. Sou um dos fundadores, exatamente. Maravilhoso. 1990. Nós fundamos a Unimed. Essa historinha, então, também está contigo para contar. Pois é. E a evolução, né? Quando foi vindo novos equipamentos, você participou de tudo isso. De tudo isso. Do credenciamento de novos serviços, da tomografia, da ressonância. Corretamente. Teve ultrassom, que até não falou ainda. Ultrassom. Isso. Então, o ultrassom também é algo, porque eu, quando gestava, pensava, eu amo enxergar o bebê, mas em que medida que não está atrapalhando o bebê? Né? Por isso que eu te perguntei antes, né? Se o ultrassom também tem essa radiologia. Mas várias clínicas, né? Tem muito. De ultrassom, diagnóstico por imagem. E você viveu e viu tudo isso e ajudou a compor como médico cooperado da Unimed também. Com certeza. É todo um universo. Né, todo o universo. Por exemplo, o ultrassom, o próprio nome está dizendo, é um ultrassom, ele é acima da nossa capacidade auditiva. Né, são ondas sonoras. Né, então, a gente não consegue ouvir ultrassom. Né. E eu quase que não consigo terminar essa conversa tão boa que tá. Mas te agradeço, Dr. Orlando Cláudio Heck, por ter vindo aqui compartilhar, né, passado esse momento aqui, batendo esse papo. Maravilhosas as explanações e assim, muitas curiosidades e derrubamos por terra até alguns tabus em relação a isso. Muito obrigado, quem agradece sou eu. Eu acredito que essa conversa abriu várias oportunidades aí para aprofundar todo esse universo do diagnóstico por imagem. Justamente. Esse foi o Fala aí, doutor. Fica o convite, se você está no Spotify ou na Apple Podcast, deixa sua avaliação para o Fala aí, doutor. Dá lá 5 estrelas para o podcast. Se você está no YouTube, siga, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha com as pessoas que você acredita que vão gostar dessas informações também. Né? Faça o podcast do Unimed chegar a mais e mais pessoas, porque aqui a gente trabalha muita utilidade pública, né? Muita curiosidade. Com certeza. E mexe, né? Muda a vida das pessoas. Fica ligado e acompanhe todos os episódios do Fala aí, doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.